Hoje, dia 2 de maio de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quarta-feira e que tivemos ontem já sacramentada a passagem para a final da Liga dos Campeões do Real. Um jogo polêmico, um jogo que vai dar muita discussão, mas esse assunto nós vamos deixar para o segundo bloco, quando analisarmos aí a rodada e os resultados dos campeonatos que rolaram neste meio de semana, final de semana passada, teve esse feriado, dia 1º de maio, mas tivemos aí um grande jogo e grandes polêmicas para se discutir a respeito da classificação do Real como primeiro finalista da Liga dos Campeões. É lógico que, cada dia que passa, as diretorias das equipes que estão envolvidas com o campeonato catarinense da Série B, eles procuram formalizar e sacramentar a contratação de jogadores. Agora entramos na reta do funil. Teve uma fase de preparação, uma fase em que teve departamento médico que foi acionado, e agora então já começa a parte de trabalho com bola e definição do planejamento para o início do campeonato. E o Marcílio Dias já anunciou mais 3 atletas, Cacá? Olá, Eladio, lá para você que está ligado na TV Univale. Exatamente, até o Marco Gama no domingo já tinha anunciado que a partir do dia 1º, né, o feriado de ontem, o Marcílio Dias já iria anunciar mais jogadores, porque muitos dos contratos desses atletas passam a valer a partir do mês de maio, né, do dia 1º. Então, conforme combinado com o Marco Gama aqui na TV Univale no último domingo, já temos aí mais 3 nomes confirmados no Marcílio Dias. Começo falando do Bruno Meurer. O Meurer é aquele jogador que foi revelado pelo Marcílio Dias alguns anos atrás. Ele joga de meia esquerda, né? Ele tem rodagem também no futebol catarinense, ele já passou pelo Criciúma, esteve recentemente no Almirante Barroso e estava jogando no futebol gaúcho. Então, o Bruno Meurer está confirmado, prata da casa, vai continuar jogando no Marcílio Dias, pelo menos nesta temporada. O Bruno Meurer é aquela eterna promessa, né, Ládio? A gente sempre tem uma expectativa muito positiva com o futebol do Bruno Meurer, mas ele ainda não correspondeu desde que aquele garoto que jogou no Marcílio Dias, acho que foi em 2015 que ele era atleta do Marinheiro, né? Ele tinha muita qualidade em 2015. No futebol do Barroso ele não teve tanto destaque, acabou amargando o banco de reservas, no Criciúma também ele não foi muito aproveitado, mas enfim, bom filho a casa torna, o Bruno Meurer está com 22 anos e é uma das promessas aí do Marcílio Dias para essa temporada também, num elenco que o Marcílio vai ganhando corpo a cada dia que passa. Então, acho que vale a pena apostar no Bruno Meurer para mais essa temporada. A pergunta que eu recebo em todos os momentos, quando eu estou na cidade, é a seguinte: o Marcílio Dias está montando um elenco para brigar, para ascender à Série A, ou está montando um elenco para permanecer? Sem dúvida nenhuma, Eladio, é para brigar pela Série A, para subir com tranquilidade, diferente de como foi nos últimos anos, né? Vai lembrar que o Marcílio Dias, pela primeira vez na história, vai passar a 3ª temporada numa 2ª divisão do estado. Isso nunca tinha acontecido na história do Marcílio Dias. E às vésperas do centenário, lembrando que ano que vem o Marcílio completa 100 anos, a diretoria do Marcílio Dias tem como único objetivo subir. Está viabilizando recursos para poder colocar um elenco forte na Série B e não existe outro pensamento. O Marcílio Dias, e aí a gente recapitula aquela história lá que a gente comentou do planejamento estratégico de 5 anos, onde o Marcílio Dias quer estar. O Marcílio Dias quer estar em 2023 na Série C do Campeonato Brasileiro, consolidado. Para isso, passa por esse ano de 2018. Eu acredito que para o Marcílio Dias daqui a 5 anos estar na Série C do Brasileiro, o mais importante, o ano mais importante é esse agora. É esse agora, porque é se livrar de uma vez por todas da Série B do Campeonato Catarinense. É subir para a primeira divisão. Uma Série B que promete ser muito forte. Nós temos o Camboriú, candidato a protagonismo por causa do Mauro Ovelha, por causa do que o presidente Renato falou pra gente aqui, que vai ter dinheiro, que vai ter investimento, que vai ter um time competitivo. O próprio Almirante Barroso, que pelo fato de ter vindo da Série A ano passado, vem com obrigação de subir também. Metropolitano é sempre adversário que incomoda. Guarani de Palhoça nem se fala. Nós temos também o Blumenau, que tem tradição apesar dos problemas políticos. Então, essa Série B do Campeonato Catarinense promete ser
a mais difícil dos últimos tempos. Assim como no passado a gente já falou que seria difícil, e foi difícil. O Marcílio Dias teve um confronto histórico com o Concórdia, em que a decisão da vaga ficou no agregado 2-2, por critério de desempate que o Concórdia ficou com a vaga. Porque o Marcílio venceu por 2-1 em Itajaí e perdeu por 1-0 lá. Então, vai ser uma Série B difícil e para as pretensões do Marcílio Dias, que vai completar 100 anos ano que vem, passa o acesso desse ano. E a diretoria promete montar um time competitivo, se estruturar para que, de fato, o Marcílio suba. Vai lembrar que depois da Série B, uma semana depois da final, a gente vai ter a Copa Santa Catarina, que o Marcílio também vê com bons olhos essa participação na Copa Santa Catarina, porque o campeão vai jogar a Copa do Brasil. E a gente sabe que a receita que a Copa do Brasil dá para um jogo, para um único jogo, que o Marcílio Dias participe da Copa do Brasil e já seja eliminado na primeira fase, já dá R$500 mil, o que é importantíssimo para o marinheiro, que também pensa em reestruturação. E aí sim, Campeonato Catarinense da Série A ano que vem, que vai ser difícil, os clubes que vêm da Série B para a Série A passam muito trabalho, ficando na Série A ano que vem, no outro ano já tem Série D do Campeonato Brasileiro, aumentando o calendário do Marcílio Dias, e aí já dá para pensar em projeção nacional. Então Marcílio Dias pensa sim em 2023 estar na Série C de fato, mas passa pelo acesso desse ano. O Bruno Meuro pode ser um jogador que crie raízes no Marcílio Dias novamente, pode ser um jogador que fique por mais tempo aqui, ajude no acesso, ajude na conquista da Copa Santa Catarina, posteriormente na permanência do Marcílio na primeira divisão, depois Série D, como a Chapecoense teve jogadores que, por exemplo, o goleiro Nivaldo. O Nivaldo estava desde o começo, desde a Série D o Nivaldo era goleiro da Chape e chegou até a Série A, até a Sul-Americana, até com a Chapecoense. Então, seria muito legal que o Marcílio Dias conseguisse esse vínculo com alguns jogadores. O Bruno Meuro pode ser sim um jogador que fique no Marcílio Dias por mais tempo, tem qualidade, tomara que ele apresente um bom futebol. E o Rafael Kahn, já foi definido? Rafael Kahn também confirmado. O Marco Gama disse que o torcedor do Marcílio Dias teria a presença de um bom goleiro, um goleiro com segurança e que o torcedor já conheceria. Eu não quis falar no domingo, mas a gente já vinha comentando que seria o Rafael Kahn sim. Então, ontem também no feriado, o Marcílio confirmou que Rafael Kahn vai ser goleiro do Marcílio Dias. O Rafael Kahn, Eládio, a informação que a gente tem é a seguinte: o Rafael era quarto goleiro do Coritiba. Mas vai brigar com o Luiz, né? Pois é, vai brigar com o Luiz, mas ele tem o potencial para ser o goleiro titular, como foi ano passado. Tem credencial. Tem credencial e tem qualidade também pelo que ele apresentou no passado. O problema do Rafael Kahn, ele tem um objetivo pessoal que é a renovação de contrato com o Coritiba. Se não me engano, termina no final desse ano ou no final do ano que vem, acho que é nesse ano. Então, o Coritiba é a estabilidade do Rafael Kahn, é onde ele vai ter segurança. Né? Ele vai ser emprestado do Marcílio Dias para mostrar qualidade. Ele subindo o Marcílio Dias, desponta para o Coritiba renovar com ele e continuar emprestando para o Marcílio. Porque lá no Coritiba, o goleiro titular é o Wilson. O Wilson é intocável. E o Rafael Kahn vem das categorias de base do Coritiba, ou seja, ele vai brigar com reserva e com o terceiro goleiro também por posições. É muito difícil a vida de goleiro, principalmente com um goleiro jovem como o Rafael Kahn. Então é mais jogo. Ele vir para o Marcílio Dias, ter destaque no Marcílio Dias como ele teve ano passado e aí sim poder ganhar o seu espaço lá no Coritiba posteriormente. Mas o que seria legal e o que o Marcílio Dias tem de trunfo com o Coritiba, até a boa relação com a diretoria do Coxa para conseguir esse empréstimo de novo, mas o fato de que o Rafael Kahn, ele pode ser protagonista aqui para daqui a 5, 6 anos ele ser protagonista no Coritiba. Então a meta pessoal do Rafael Kahn, assim como a meta do Marcílio Dias, que casa, né, o Rafael Kahn de ter destaque, o Marcílio conseguir ter uma boa defesa, aí a gente pode ter um sucesso também posteriormente. Seria muito legal ter o Rafael Kahn, de repente, no que vem na Série A. E o próprio Curitiba, tendo um jogador no potencial dele, estando em atividade, seja na segunda divisão, na terceira divisão, na primeira divisão, é um jogador que está em atividade. E goleiro, se não tiver na atividade, é difícil dele criar corpo, é difícil ele criar E o Rafael status. só tem 21 anos. Exatamente, mas ele tem mais 21 anos, você já está na briga. Protagonista no passado. Já está na briga. Foi protagonista no passado. É, Tanto é que volta, né? E para botar uma pimentinha aí nessa Tem série... mais um jogador, tá lá, do Marcílio. E para botar uma pimentinha nessa Série B, me falaram que o Juventus de Jaraguá do Sul vai ser surpresa nesse campeonato. Pode ser, aliás, já é o apelido do Juventus, é moleque travesso, né? Gosta de fazer travessura. Acho que vai. Enfim, o Juventus, pelo menos na categoria de base, vai promover 2 jogadores, que eu comentei, acho que na segunda-feira a gente comentou depois do jogo contra o Barroso. O atacante, né, o Carlos Manuel, que inclusive é artilheiro da competição, tem uma presença diária fantástica, faz gol de cabeça também, adoidado, bola na área, gol de cabeça do Carlos Manuel. E também o volante Pedro Agostinho. Então, assim, o Juventus é time de tradição no estado. Já foi time de primeira divisão, já fez grandes campanhas também no estado. Então, não pode se descartar.
Até o próprio Barra aqui, que vai ter um investimento de 30 mil reais, parece, uma folha de 30, 40 mil reais, o que parece pouca, mas se o time encaixar, amigo, aí é vitória em cima de vitória e consegue o acesso. Mas assim, o fato de a gente ter times com protagonismo pelo alto investimento e times de tradição que talvez não tenham altos investimentos, mas que consigam fazer um time competitivo, deixam a Série B muito mais difícil para quem almeja subir. Porque a partir do momento que você tem um Juventus que vai incomodar, um Fluminense que vai incomodar, um Guarani que vai incomodar, mesmo que não briguem pelo acesso, eles podem tirar pontos importantes do Marcílio, como foi no passado. Que o Fluminense não perdeu para o Marcílio, ganhou em Itajaí e empatou em Joinville. Então, esse é o problema da competição. A gente pode não ter protagonistas, bichos papões que briguem pelo acesso do primeiro ao último jogo, mas que tirem pontos importantes. Porque, como fala o René Marques, o Marcílio é a vidraça da competição. Todo mundo vai querer jogar pedrinha no Marcílio. E quem é o terceiro? Principalmente o Fluminense, para aparecer. E quem é o terceiro atleta do Marcílio Dias que nós não colocamos aí? Nós temos o lateral direito, Aleph. Esse Aleph, Eládio... Então já são 2 laterais. Já temos 2 laterais direitos e um esquerdo, né? Esse Aleph, Eládio, ele vem para brigar pela posição de lateral direito e eu andei estudando um pouquinho a carreira do Aleph. O Aleph tem apenas 21 anos, né? Sub-23, e ele era dado como joia do Bahia. Ele teve várias chamadas para a seleção brasileira, ele era atleta da seleção brasileira de base, só que o Bahia acabou ficando devendo para ele o FGTS. Foi mais de 3 meses de atraso e aí o Aleph conseguiu a desvinculação do clube por conta dos atrasos do FGTS. E aí ele virou a casaca, ele foi para o Vitória. O Vitória no passado emprestou o Aleph para o Mirassol e esse ano está emprestando para o Marcílio Dias. O Aleph, portanto, pelo que a gente sabe, era dado como joia do Bahia, constantes convocações para a seleção brasileira, então pode ser uma promessa também de um jogador de grande qualidade para essa Série B do Catarinense. O menino tem currículo, mas a gente vai ter que ver o futebol aqui em Itajaí, né? Para a segundona. Mas o Aleph também está confirmado. Só para recapitular, 3 nomes confirmados no início dessa semana. Nós temos o Bruno Meurer, prata da casa, Rafael Kahn, que foi goleiro ano passado do Marcílio, e o Aleph, que vem lá da Bahia. Ele teve boa passagem no Bahia e também no Vitória, chega por empréstimo aqui em Itajaí. Essa aí, aos poucos nós vamos conhecendo aí o elenco do Marcílio Dias, o elenco do Barroso, o elenco do Camboriú, nós já temos aí vários nomes. O Mauro Ovelha preparando a equipe, temos aí bons treinadores. E a projeção desse campeonato, eu tinha dito aqui no domingo, foi no domingo que eu comentei aqui, que 5 equipes aí vão brigar pelas 2 vagas. E se nessas 5 equipes aí eu não tinha colocado o Juventus. Não tinha colocado o Juventus, então passa para ter 6. De 10 equipes, 6 brigando, você tem que ter uma estrutura muito forte para segurar o campeonato. Porque não é um campeonato curto, é um campeonato com turno e retorno, campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno. Apesar de ser curto num período de espaço de tempo, apenas 3 meses, mas o fato de ser quarto domingo, ele é muito desgastante, né? Então tem que ter essa preocupação. E o Marcílio, por exemplo, está inchando o elenco, né? Já tem vários atacantes, a informação que o Schwenk treina no Gigantão, o Schwenk deve ser anunciado a qualquer momento, possibilidade do Sabiá vir, não está descartado o Moraes e nem o Leomir, né, para o meio ali do Marcílio Dias. O Marcílio ainda busca um camisa 10. Então, assim, é importante você ter elenco também, porque a partir do momento que você joga quarto domingo, numa competição em que vai ser pegada também, porque os times teoricamente menores, de menor investimento, vão ter uma marcação mais incisiva, você precisa ter elenco também. Então, isso é importante. Agora, sem dúvida que vai ser uma competição mais difícil ainda do que foi ano passado. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, nós vamos falar do Atlético Itajaí. O Atlético Itajaí conquistou o título de campeão no Sub-14, promovido pela Liga Itajaense de Desportos. Voltamos em seguidinha. Estamos de volta e este segundo bloco tem apoio dos restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Quando terminou o primeiro bloco, eu deixei aqui um gancho de que o Atlético Itajaí conquistou o título de campeão do Sub-14, promovido pela Liga Itajaense de Desportos, e eu fico aqui numa dúvida e que eu vou perguntar para o Cacá. É o primeiro título no comando do William? Do William é o primeiro título do Atlético Itajaí também nas categorias de base, no ano retrasado. Quando o Fábio era presidente, eles foram vice-campeões da Série C, mas esse, no comando do William, é o primeiro título dessa nova gestão do Atlético Itajaí. Na gestão do Fábio, eles foram campeões catarinenses Série C profissional, né? Então,
na história do Itajaí seria o segundo título, mas da gestão do William é o primeiro. O Atlético Itajaí ontem, lá no campo do Rio do Ouro, venceu por 3-1 a equipe do Beira-Mar e se sagrou aí, portanto, campeão catarinense, campeão da Liga Itajaiense Sub-14. O catarinense vai ser um pouquinho mais tarde, mas o pessoal já está em preparação. O Atlético Itajaí tem várias categorias participando de competições e, por fim, chegou o fim dessa primeira, que foi a Liga Sub-14. Portanto, parabéns aos meninos do Atlético Itajaí. Esse bom trabalho que vem fazendo o William, o Darlan, o Marquinhos, enfim, comissão do Atlético Itajaí. E é importante a gente ter também a base forte no caçulinha, né? O que demonstra que se o nosso, teoricamente, terceiro time está fazendo um bom trabalho, Barroso e Marcílio têm que correr atrás também para continuar fazendo esse bom trabalho e continuar revelando jogadores. Bom, nós noticiamos aqui, na segunda-feira, de que a Justiça suspendeu as eleições da Federação Catarinense de Futebol. E como ficou? Está suspenso? Por tempo indeterminado, o Rubinho continua, né? E aí a gente vai ter que esperar o posicionamento do pessoal da federação. Emitiu uma nota também no site oficial, mas está por tempo indeterminado suspenso, né? Foi a oposição que conseguiu. Enfim, a gente vai ter que aguardar para saber quem vai ser o novo presidente da FCF. Tá, e a situação do Sub-23 ainda está perdurando? Tem alguma reunião prevista? O que está acontecendo entre a federação e os clubes que vão participar do campeonato? Haja vista que tinha lá a liminar que manteve aí o 23 na competição. Pois é, a juíza cassou o artigo que limitava a idade da competição. O artigo não existe mais, foi cassado pela juíza, o que liberaria a idade do campeonato catarinense da Série B. O que acontece é o seguinte, cabe recurso e a federação tentou caçar essa liminar. A decisão da juíza. Não conseguiu. E aí o que acontece? O campeonato está em aberto também. Pode ser que no meio da competição aconteça a volta do limite de idade. Então a federação propôs novamente uma reunião hoje às 5 horas da tarde na sede da FCF. Aquele famoso pacto? Para novamente tentar o pacto de... o acordo de cavalheiros, né? O acordo de cavalheiros. O Marcílio Dias já se posicionou que é contra o acordo. Eles vão até a sede da federação, vão participar da reunião, mas a posição do Marcílio é contra. O presidente Lucas Brunet novamente declarou para a gente, lá na Rádio Web Catarina, segunda-feira, disse que vai à federação, aceitou o convite na boa, mas que tem o posicionamento contra, não vai entrar em acordo de cavalheiros. Porém, a gente sabe que o Marcílio está fazendo as contratações, a maioria sub-23. Hoje o Marcílio acho que tem 4 jogadores acima dos 23 anos. Vamos ver de cabeça. É o Rogério, nós temos também o Wilson Júnior por empréstimo, o Schwenk, que deve ser anunciado a qualquer momento, e acho que tem mais um jogador também acima dos 23 anos. O resto é tudo sub-23. Então o Marcílio já partiu para o plano B, mas não vai aceitar acordo de cavalheiros, até porque, de repente, se a idade for livre, o que eu acho difícil, mas há a possibilidade, o Marcílio pode voltar a contratar jogadores acima dos 23 anos. Assim como o Leomir e o Moraes, que foram ventilados e que continuam em pauta, o Marcílio Dias poderia contratar mais jogadores acima da idade. Então agora vamos à tabela dos resultados que tivemos nesse meio de semana, feriadão e coisa parecida, e também o que vai acontecer hoje. Temos aí a 4ª rodada da Série B, jogos de abertura ontem. O Criciúma perdeu em casa para o CSA por 3-1. Surpresa o CSA. Coisa tá feia pro lado do Argel Fux. Boa Esporte 1, Juventude 2. Juventude também aprontou fora de casa. O Brasil de Pelotas tirou 100% do Figueira e a invencibilidade também. Brasil 1, Figueirense 0. E o Londrina ficou só no empate também com Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza também estava 100%. O Londrina tira a invencibilidade o 100% do Fortaleza. Pela Libertadores, ontem a equipe do Grêmio deu show e venceu o Cerro Porteño por 5-0. O Real Garcilaso ficou no empate com o Estudiantes em 0-0. Esse jogo foi antes da partida do Peixe, portanto o Santos já entrou em campo classificado de maneira antecipada. O Nacional venceu o Santos por 1-0 e o detalhe é que nesse jogo o garoto Rodrigo, de apenas 7 anos, recebeu aí uma falta, uma carga do Fucile e saiu machucado. Preocupa 7 anos? 17 anos. E preocupa o Santos para a sequência da competição. O jogador Rodrigo deu 3 canetas do Fucile. Hoje à noite tem Libertadores também, o Corinthians recebe o Independiente, o Timão, se vencer, fica bem de boa na Liberta. Tem confronto de brasileiros também, o Vasco recebe o Cruzeiro, só a vitória interessa para o Vasco, para o Cruzeiro o empate está valendo. O Delfim recebe o Colo-Colo, Atlético Tucumã recebe o Peñarol e o Júnior Barranquilla, no grupo do Palmeiras, recebe o Boca Juniors.
Pela Copa do Brasil também tem os primeiros jogos das oitavas de final. A Ponte Preta do Doriva recebe o Flamengo lá em Campinas e o Atlético Mineiro recebe a Chapecoense, a Chape que treinou na Toca da Raposa para pegar o Galo. A Chape que entrou agora nessa fase e já estreia contra o Atlético, uma pedreira para a equipe da Chapecoense. Tanto o Flamengo quanto a Chapecoense entram na Copa do Brasil apenas às oitavas de final, não estavam jogando antes por conta da Libertadores. E ontem tivemos já a confirmação do primeiro finalista da Liga dos Campeões. O Real empatou em 2-2 o Bayern de Munique. Com o Bayern de Munique, e com esse resultado o Bayern dá adeus e o Real prossegue. Você concorda que houve 2 pênaltis nesse jogo? Eu acho que o do Marcelo foi, da mão do Marcelo. Eu acho que quando ele pula no ar, né, e a bola acaba tocando na mão, ele não deu nem falta, ele acabou dando escanteio, né, para o Bayern de Munique. Mas enfim, o Bayern de Munique, pelo menos o segundo gol, pelo amor de Deus, né, o goleirão não estava atento, primeiros segundos de jogo, e aí o jogador do Bayern dá o recuo, e um recuo também na fogueira. O goleiro esquece que não pode pegar com a mão, ele tenta fazer posição para pegar com a mão, aí ele lembra que não podia tocar e deixa a bola passar. Ali, Eládio... Não baianada. Baianada. Ali, Eládio, eu acho que ele deveria tocar com a mão, que ganha amarelo, tiro indireto, né? Mas não deixa passar, Seria né? a última opção. Seria a última opção, Onde né? ele estava totalmente desarrumado, desesperado. Mas ele escolheu a pior opção. Não, mas ele... Que era deixar passar. Exatamente. Aí ele foi tentar com o pé, mas está desequilibrado, não ia acertar, errou a bola, errou o toque, a bola passou para do corpo e deu a chance que a equipe do Real fizesse seu segundo gol. Ô, Eládio, e sacramentasse ali a vida do Real. Você que foi goleiro, ali foi uma situação muito inusitada, porque assim, eram os primeiros segundos do segundo tempo e evidentemente ficou claro que o goleiro estava desatento. Quando você voltava do intervalo no segundo tempo, rolava essa desatenção no começo? Demorava para voltar a atenção para o jogo? Ou isso é de pessoa também? Como é que era o esquema do vestiário? É que na verdade, quando o comando dele, goleiro, o primeiro é que houve o cruzamento. E havendo o cruzamento, ele poderia pegar com a mão. Mas ele refletindo o lance, ele viu que foi o companheiro dele que atrasou a bola para ele. E que só com o pé que ele podia jogar. E o companheiro atrasou na fogueira também, esse comando duplo fez com que ele se confundisse. Não foi ainda a desatenção de vinda de vestiário. Foi uma desatenção de momento. Ele raciocinou de que teria sido um cruzamento e depois ele viu que foi o seu companheiro que atrasou e ele se atrapalhou todo. Mas também foi na fogueira, né? Mas mesmo assim teve a ajuda da arbitragem para o Real chegar à grande final. E apesar de ser a terceira final seguida do Real Madrid, né, o Real em busca do terceiro título consecutivo na Liga dos Campeões, não vem jogando bem, né? Foi mais um jogo em que o Cristiano Ronaldo esteve apagado, perdeu o gol que ele não costuma perder e mesmo jogando abaixo do que o Real Madrid pode proporcionar ao amante do futebol, o Real de novo chega à final da Liga dos Campeões e é impossível não dizer que o Real é favorito, independente do adversário de hoje, Roma ou Liverpool, né? O Real Madrid é favorito a levar o terceiro caneco consecutivo, o tri de maneira consecutiva. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo aí hoje o Liverpool, que dificilmente vai deixar escapar essa oportunidade. É muito difícil um outro milagre. Né? Ele fez 5-2, terá que tomar 3-0 para ir para a prorrogação. Porque não, 3-0 já mata direto. 3-0 já passa direto. Porque daria 5-2 da prorrogação. 4-1 serve também. Então, eu acredito que o Liverpool, que tem aí talvez, e como surpresa, o Salah, que você trouxe aqui uma reportagem, foi semana passada, Foi né? semana passada. Você trouxe uma reportagem sobre o Salah, e o Salah demonstrou a sua categoria, e o Salah vai brigar pela bola de ouro. Aí o detalhe é o seguinte... Se ele for campeão, ele briga pela bola de ouro. Afinal, pode ser a decisão da bola de ouro. Porque tanto o Cristiano Ronaldo, que é o atual campeão da bola de ouro, diante de um Salah que é protagonista. O Cristiano jogou ontem? Estava em campo. Estava em campo. E no outro jogo ele também jogou? Estava em campo também. Aliás... Mas só que o Cristiano é o seguinte, se bobear ele faz. Pois é, e por isso que o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, entende? E aí na final ele passa a ser protagonista sim. Agora, se Salah e Cristiano Ronaldo se enfrentarem, vai ser não só a decisão da Liga dos Campeões, mas também da Bola de Ouro. Quem decidir para os seus respectivos times, eu acho que passa a ser candidato a levar a Bola de Ouro. E um detalhe, Eládio, o Cristiano Ronaldo vem marcando gols em todos os jogos. Na semana passada,
acabou interrompendo essa sequência e ele também não marcou ontem. Então, Cristiano Ronaldo em baixa e acho que o Salah passa a ser favorito. Não, acho muito difícil a Roma reverter o resultado, apesar de futebol é imprevisível e pode acontecer um imponderável também. Agora, a final... Lembrando que a final é em campo neutro, na Ucrânia, em Kiev. Então, a gente vai ter uma final com Real Madrid e aguardamos Roma ou Liverpool. Tem 30 segundos para falar do jogo Vasco da Gama e Cruzeiro hoje. Quem ganha? Eu espero que seja o Vasco, né? Mas vamos analisar o jogo então. O Cruzeiro precisa de pelo menos um empate para ficar numa situação mais confortável na Libertadores. O Cruzeiro já tem 5 pontos e melhorou muito o saldo após a vitória por 7-0 sobre a Universidade do Chile. O Vasco, só a vitória interessa. O Vasco não vencendo o Cruzeiro dá adeus às chances da Libertadores e fica muito difícil a vaga para a Sul-Americana também, que é o terceiro colocado. O Vasco tem a volta do Kelvin e provavelmente a volta do Breno também, para melhorar a zaga e o poder ofensivo do Vasco. O Breno na zaga e o Kelvin no meio de campo, talvez ali no ataque. Então o Vasco vai dar a vida nesse jogo. É muito difícil analisar o Vasco porque é muito inconstante. A expectativa é de 10 mil pessoas em São Januário. Eu acredito que o Vasco consegue a vitória, mas vai ter que jogar muito mais bola. Vai ter que jogar o que jogou contra o Cruzeiro no Mineirão, mas aí tinha Paulinho, né, amigo? Aí era outra coisa, né? Amanhã nós voltamos para ele continuar a história. Amanhã nós vamos saber o que aconteceu. Um abraço e até amanhã. Valeu, um abraço.